Os irmãos já sabem aonde tem que abrir, né? Isso, sim. Eu gostei de ver assim, sim, não assim, sim, pastor. Aí vai dar a entender que não aguento mais abrir em segunda coisa. A forma como você fala diz muito, sabia? Diz muito. Nós cantamos um hino, não é esse agora, o hino anterior, o 382 do Cantor Cristão, a terceira estrofe diz o seguinte, aquele hino vamos à igreja, o hino do vem, né? Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Com prazer aguardo a chegada. Mas parece que às vezes não. Tá bom aqui. Eu preciso fazer algumas coisas aqui ainda. Preciso resolver algumas situações. Preciso casar, né, Cláudio? Preciso fazer alguma... A gente pode cantar essa terceira frase. Talvez sim, em algum momento a gente vê tanta coisa acontecendo e há um desânimo. Não, Cristo está voltando e há esse desejo que ele volte. Mas pode ser que algumas vezes a gente não consiga cantar assim, com prazer eu aguardo. Mas há prazer. Isso é real. O que Paulo está trabalhando no contexto de hoje, de manhã e à noite vai ser um pouco sobre isso, ou profundamente sobre isso. Igreja, nós vamos ler os versos de 2 Coríntios 4, aliás, estamos logo chegando no meio do livro, da carta, não vai demorar muito. Os versículos 16, 17 e 18 vão nos ajudar para o capítulo 5. Por isso que nossa leitura hoje começa no 16. Nós já falamos pouquíssimo sobre eles semana passada, mas eles hoje vão preparar o nosso caminhar, o terreno para o capítulo 5, onde nós leremos dos versos 1 a 10. À noite continuaremos do 11 em diante. Então, vamos ficar atentos, 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, que diz o seguinte: por isso não nos desanimamos. Por isso, por quê? Quando fala por isso, ele está pedindo que você busque alguma coisa antes. É o verso 14. Veja o 14. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Lembra que eu falei semana passada que esse versículo é um versículo de porta de geladeira, para você colar em algum lugar. É uma promessa satisfatória, de alegria. Aí ele começa o 16, por isso o quê? Sabendo que nós seremos ressuscitados, nós não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, se corrompendo, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Algumas Bíblias trazem o eterno peso de glória. Quem tem essa tradução? Para essa palavra peso. Aquele vídeo que nós assistimos do Michel Piragini, ele explica bem essa passagem. Naquela época, quando um rei era visitado, eu achei interessante essa explicação. O rei ficava numa balança e dava lá peso de 80, 90 quilos ou mais, ou menos. Os presentes que eram trazidos para o rei, olha que ideia interessante para dar presente, né? Quem é magrinho nessa época vai levar prejuízo, né? Os presentes eram colocados na balança e tinham que ser compatíveis com o peso do rei. De repente alguém trazia uma coisa muito pesada, logo compensava, né? Então, essa questão do eterno peso de glória, há uma visão histórica de que... e aí o Michel Piragini usa, ele fala assim, eu acho que no céu vai ter uma balança, onde Deus vai pesar nossas tribulações, as nossas lutas, e nada se compara. Por isso que ele fala que há um eterno peso de glória. O Senhor sabe dos nossos sofrimentos por causa dele. Assim como os presentes eram pesados, compatíveis com o peso de um rei que recebia os presentes na visita, assim o Senhor está pesando numa balança espiritual as nossas lutas, nossas dificuldades.
Igreja, esse capítulo 4 está abrindo o capítulo 5, e no verso 18, nós já temos uma lição importante. Parece fundamental para o cristão focar corretamente. O que nós conseguimos enxergar no verso 18? Que os olhos devem ser colocados nas coisas, o quê? Que não se veem. Olha que disciplina, nada simples. Parece que o texto está nos mostrando, ou isto é bem claro, a forma como nós olhamos para algumas coisas vai determinar como nós agimos, como nós reagimos. Há uma lição aqui nas entrelinhas, ou até de forma bem clara, a forma como eu olho para algo vai determinar a minha ação, a minha reação. Paulo trabalha isso com a igreja lá em Corinto. Essa semana eu fui buscar troco num outro estabelecimento comercial, que geralmente eu vou buscar troco lá, porque a pessoa separa, e tem muito movimento de troco. É interessante que o gerente lá, o encarregado, essa semana foi diferente. Eu fui lá, é coisa de 5 minutos, você pega o troco, sai, ele não estava com uma fisionomia muito boa. Ele é um cristão também. E eu conversando, né, vou precisar de tanto, ele cabeça baixa, e eu falei, tá tudo bem, como que está? Ele falou, pastor, vamos fazer diferente? O senhor pode orar comigo aqui hoje? Isso foi na sexta-feira agora. Pode orar. E o nosso assunto foi exatamente esse. Quando nós... A conversa, quando nós nos seguramos muito aqui. Quando nós queremos resolver as coisas e elas não estão acontecendo a contento. Quando achamos que a solução está em nossas mãos e aí descobrimos na prática que não está em nossas mãos. E esse senhor me disse que o seu coração já estava experimentando paz porque ele tinha resolvido alguns dias atrás. É um senhor de uma outra igreja. Ele falou, pastor, eu resolvi, eu estou vivendo dia a dia na graça de Deus, entregando a ele, mas está difícil, pastor. Está difícil me humilhar perante Deus, está difícil entregar a direção da minha vida a Ele, eu sei o que tenho que fazer, e quando eu faço isso, eu experimento paz, mas logo numa distraída, eu já estou lá querendo resolver, estou brigando com um funcionário, ele falou, como é difícil a gente se entregar para Deus, mas esse é o caminho. Ficamos meia hora lá conversando, oramos também. E eu fui edificado com a conversa e nós pudemos compartilhar. Foi algo muito especial para um começo de dia de uma sexta-feira. E a palavra nos impacta. Paulo, no verso 18, ele ensina exatamente isso. Fixe o olhar, coloque o olhar no invisível. Nas coisas que não são temporais. Isso é uma luta para mim, para aquele senhor e para você. Fixar o olhar no invisível. Talvez se fosse dar um tema nessa manhã para a mensagem, eu não tenho esse hábito, mas talvez seria esse. Colocando ou depositando, determinando, fixando o nosso olhar no invisível. A pergunta é, o que é esse invisível? Vamos agora para o capítulo 5, dos versos 1 a 10. A pergunta para o texto, entrando agora no capítulo 5, o que é o invisível de Deus? 5:1. Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Algumas versões trazem nus, verso 4. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo,
de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Note no versículo 1, aparece a palavra tenda. Todos têm tenda, né? Tabernáculo. Essa é a ideia do Antigo Testamento, tenda, tabernáculo. Uma tenda, e Paulo entendia bem disso, né? Apóstolo Paulo entendia bem de tenda, porque ele era fazedor de tendas. Assim, uma tenda, ela é tão durável quanto se imagina? Não, ela sol, chuva, e aí manuseio, desmonta aqui, monta ali. Quem lida muito com barraca, logo vê que estraga, né? Tem um probleminha ali, uma descostura, enfim, há uma fragilidade. Aparece a palavra tenda no versículo 1. Mas aparece uma outra palavra que mostra algo mais duradouro, mais seguro. Qual que é a palavra que aparece? Edifício. Edifício. Assim como a tenda, ela é pouco durável, ela é frágil. O que Paulo está explicando? Assim o nosso corpo também é frágil, o nosso corpo é vulnerável. O meu corpo, o seu corpo, ele se desgasta. Acho que não precisamos falar muito sobre isso, porque nós somos testemunhas disso, nós mesmos. Agora, é interessante, igreja, que Paulo usa essa linguagem de tenda, porque a igreja de Corinto, naquela época, estava envolvida com a cultura grega. Há toda uma história por trás muito bela. Os membros ali tinham dificuldades para entender o conceito de ressurreição do corpo. Sabe por quê? Porque os gregos não criam nisso. Corpo ressurreto. Então, Paulo começa a trabalhar para que eles possam, que a igreja de Corinto, pela influência grega, possa entender essa questão de tenda, de edifício. A maioria dos gregos, naquele contexto, sabe como eles viam a morte? Eles entendiam que acontecia apenas alguma coisa com a alma. Aliás, os gregos entendiam que essa alma está presa, a alma é escrava do corpo. Então, quando alguém morria, e talvez até alguns pensam assim aqui, mas enfim, quando alguém morria, havia uma espécie de libertação da alma, ou liberação. O corpo estava liberando a alma que estava presa ao corpo. O corpo se acabava, ele se deteriorava, ele era corrompido aí apodrecia, deteriorava, e a alma entrava numa espécie de estado eterno. Era essa a ideia grega. Mas a Bíblia diz que corpo e alma não estão separados para sempre. Não estão separados para sempre. Igreja, vamos entrar agora um pouco na teologia aqui da vida eterna, alguma coisa que Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto. E aqui nós vamos precisar, nessa manhã, temos um tempo, né? Vamos emprestar um outro texto de Paulo, vamos agora caminhar juntos nesse raciocínio, para entender o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios. Você precisa abrir agora em 1 Coríntios 15. Está pertinho. Volte um pouquinho. Vamos costurar agora o que Paulo está ensinando. Agora é teologia mesmo, da eternidade. 1 Coríntios 15, 45 a 58. 1 Coríntios 15, 45 a 58. O texto é rico. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, quem que é o último Adão? Cristo. Espírito que dá vida. Mas o primeiro não veio espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é da onde? Do céu. Cristo. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. Ou seja, a semelhança... O que Paulo está dizendo? Assim como foi Adão, eu e você somos semelhantes a ele. A semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Os redimidos por Cristo. Há uma separação aqui. 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 50.
Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer ou morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis. Como será isso? Está na sabedoria de Deus. Milagre. E nós seremos transformados. 53. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que parece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi tragada ou foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele vosso trabalho não é vão ou não é inútil. Eu gosto de olhar para esse texto da seguinte forma. Richard, põe aquele slide para nós, por favor. Eu acho que vai ficar mais fácil de a gente ler. Vamos pensar nesse texto olhando para essa explicação. Adão. O corpo de Adão era adequado à vida natural. Nós, descendentes de Adão, recebemos o corpo natural afetado pelo pecado. Aliás, o texto, vamos chegar nisso já. O texto lá de 2 Coríntios fala que nós gememos. Vamos entender essa expressão. Então, eu acho que isso ficou claro. Somos descendentes de Adão, inclusive com o pecado. Próximo slide. Cristo. O corpo de Cristo glorificado através do quê? Da ressurreição. Agora ele é adequado. Lembra que em Adão nós éramos adequados à vida natural. Em Cristo somos adequados a uma nova vida glorificada. Através da ressurreição de Cristo, o seu povo redimido receberá um corpo espiritual. São só esses dois. Pode deixar nesse slide mesmo. Igreja, quando ressuscitarmos, Deus nos dará um corpo transformado, um corpo eterno. E eu diria um corpo adequado a uma nova vida que será eterna. Nós não temos detalhes sobre isso. Mas eu acho que chama atenção, quando Jesus ressuscita, ele se encontra com os discípulos. Quem se lembra de uma atitude de Jesus com os discípulos? Além de estar com eles, o que ele fez com os discípulos? Ele comeu com eles. E a palavra diz que a nossa ressurreição é semelhante a deles. Pastor, como isso vai ser? Eu também estou curioso. Os gregos pensavam que o corpo acabava ali, acabou a sua alma. A palavra diz não. Há um corpo glorificado, transformado pelo poder de Deus. Não acaba na sepultura. Não é ali que acaba. O que nós lemos aqui em 1 Coríntios, de 50 a 53, todos nós enfrentamos limitações, uns enfrentam deficiências físicas, outros deficiências mentais, outros enfrentam deficiências emocionais, mas o apóstolo diz que todos nós receberemos um novo corpo que não é compatível com a eternidade de Deus. Então, como nós não sabemos, não temos dimensão para entender, mas está reservado isso. Um novo corpo que nunca morrerá, dá para imaginar, cabe na nossa mente limitada, é difícil, mas é real. Um corpo que não ficará doente. Por isso que Apocalipse fala que não haverá lágrima, dor e choro. Irmãos, é diferente, é especial, é divino, é espiritual, é da parte de Deus. Será que essa promessa, a igreja, pode dar esperança em meio ao nosso sofrimento? É óbvio que pode. É óbvio. Se você sofre com alguma coisa ou vê alguém limitado, creia, é temporário. Em Cristo se farão novas todas as coisas. Há um ponto final para o sofrimento. Há um ponto final para a deficiência.
E isso Deus está cuidando e está na soberania daquele que criou os céus e a terra, o universo e o sol, os astros e tudo. E para Ele isso não é nada complicado, está guardado com o Senhor. Eu acho que, pessoal do pequeno grupo de quarta-feira, eu acho que nós podemos entender um pouco mais ainda hoje o que está lá em Atos 21, 13. Alguém abre, por favor, Atos 21, 13. Deixa marcado 1 Coríntios ou 2. Alguém lê, por favor, Atos 21 em voz alta. Atos 21, aí é Paulo falando. É um discurso dele. É Lucas que escreve Atos, mas aquele relato que Paulo está dizendo. Atos 21, verso 13. Por favor, qualquer pessoa. O que está acontecendo aqui? Paulo queria ir para Jerusalém. E os irmãos que gostavam dele falaram, não vai não. Você vai ser pego lá. Estão te procurando. Dá uma olhada, irmãos, no verso 5. Nós trabalhamos bem esse versículo na quarta-feira, lá na casa da dona Arta, dos seus Elopes. Olha o verso 5, o espírito que estava envolvendo aquela situação. Depois de passar ali... Alguém lê, por favor. Isto. Eu mencionei na quarta-feira que nós temos um lindo quadro aqui. Quem gosta de pintar quadro, esse versículo 5 tem algo especial. Dá para imaginar Paulo pegando uma embarcação e as famílias com seus filhos orando na areia da praia por aquele homem. Essa é a cena. Ajoelhados, oramos. Diz o texto. Amavam o apóstolo Paulo. E no verso que nós lemos depois, um pouco adiante, no verso 13 que o Berg leu, ele está falando assim, o que vocês fazem chorando? Vocês estão deixando eu com o coração triste? Eu não estou preocupado com as perseguições, porque eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para o quê? Morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Paulo fala isso porque é apenas mais um mártir da igreja, apenas mais um herói? Não. Ele fala isso porque ele sabe que um dia ele vai ter um corpo. Igreja, aí eu e você podemos cantar. Eu aguardo com prazer a chegada. Amém? Ele fala que ele está pronto para morrer, e esse pronto não é nada simples, porque ele olha para Cristo e ele fala, eu vou encontrar com o meu Redentor. Não vou ter mais os sofrimentos do corpo que eu tenho. Então morrer para mim não se compara com a glória que há de ser revelada. Não há comparação. Não há comparação. Este homem abria mão da sua vida sabendo que algo em Cristo estava reservado para ele. No 1 Coríntios 15, versos 57 e 58, olha o que diz aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele vosso trabalho não é vão. Nós lemos esse versículo, às vezes, quando vamos numa outra igreja, aniversário, e tem todo sentido. Mas o que Paulo está ensinando aqui nesses versículos, só Cristo pode dar esperança. E quando o apóstolo fala para a gente ser firme e constante, tem duas palavras aqui, firmes e constantes, é porque o que está na mente do apóstolo é que eu e você, nós temos levado o evangelho a outras pessoas, o evangelho da vida. Igreja, dá para entender isso? Paulo está dizendo que quando foi feito aquele trabalho evangelístico lá no Alvorada, Capoava, né? Na praça ali. Estava sendo levado o evangelho da vida, da ressurreição. Quando se comunica a palavra de Deus, está se comunicando o evangelho da vida. Da vida. O trabalho não é inútil, por quê? Pois vidas que se entregam a Cristo estão também ressuscitando com Cristo. Então, uma criança que aceita a Cristo, um adulto que recebe a Cristo, alguém que entrega o seu coração ao Senhor, ele está ressuscitando em Cristo Jesus. O Evangelho é o Evangelho da vida, da restauração. A Bíblia, a igreja, não fala
tudo sobre o corpo glorificado. Não fala tudo. Mas o que ela fala é que esse corpo será perfeito. A Bíblia fala que esse corpo será sem deficiências, doenças, dores. Alguns comentaristas arriscam dizer que, baseado nesse texto de 1 Coríntios, nós teremos uma imagem e que reconheceremos outra pessoa, algumas emoções sensoriais serão notadas, enfim, não vamos entrar nesse campo agora, mas dá a entender que pessoas serão reconhecidas, e como Deus vai trabalhar isso, eu também quero saber. Paulo enfatiza, ele não está preocupado com os detalhes, mas o que ele fala é que a forma como será, se nós teremos um corpo adequado para nunca mais morrer, um corpo adequado para a eternidade, um corpo livre de doença, livre de dores. Volto para 2 Coríntios, finalizando. 2 Coríntios. É um estudo-mensagem, né? 2 Coríntios 5, versos 3 e 4. Aqui ele usa a palavra vestidos, né? Aparece a palavra nus ou despidos, mas vestidos. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Igreja, vestidos do quê? Do corpo glorificado. Tranquilo? A questão aqui? Vestidos do quê? O corpo glorificado. Você pode fazer se você tem hábito de escrever, quiser puxar uma setinha em relação a essa palavra vestidos, é algo novo que o Senhor tem reservado. A imagem que o apóstolo Paulo traz aqui é de alguém que não está vestido, está nu. Mas esse nu representa uma vida desprovida do Senhor. Ele não tem esperança, não tem Cristo. Então ele está assim, sem vestimentas. E eu gosto de dar um exemplo sobre isso. Quando acontece alguma campanha do agasalho, todo ano tem, né? Seja via prefeitura, igrejas, enfim. Quando acontece alguma campanha do agasalho, para se doar roupas, ou até calçados, enfim, sabe qual que é a ideia? É de amparo. De você dar conforto. Vestir alguém é um gesto nobre. Lembra quando Jesus fala lá em Mateus 25, eu era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes. Estava na prisão, não me visitastes. A ideia bíblica é que vestir alguém é um gesto nobre, aprovado pelo Senhor. Você dá proteção ao corpo. E aí entraríamos na mordomia do corpo, que não é oportunidade para agora. Mas vestir alguém é um gesto nobre. Em Cristo, nós somos revestidos com o corpo glorificado prometido pelo Senhor. Em Cristo. Não mais com roupas, mas com a glória dele. Paulo trabalha esse conceito. E dos versos 5 a 8, Paulo diz aqui, de 2 Coríntios 5, indo para o nosso final, Paulo enfatiza que não tinha medo de morrer, porque confiava que passaria a eternidade com Cristo. Não só passaria a eternidade com o Senhor, mas com um corpo perfeito. Não é só a presença de Cristo, ou quando eu digo só, por favor, não entendam que eu estou diminuindo. Não é isso. É a gloriosa presença de Cristo, mas com um corpo que não vai sofrer mais. É a alegria de estar pronto para a eternidade. E Paulo trabalha esse conceito, igreja. Enfrentar o desconhecido, ele pode causar ansiedade, e causa mesmo, não é verdade? Deixar pessoas que nós amamos, e quem já nunca pensou sobre isso? Talvez os de, assim, com a idade um pouco mais à frente, pensa, eu vou ter que deixar um dia pessoas que eu amo. Isso aperta o coração, não aperta? É algo que mexe aqui dentro de nós. Mas se cremos em Jesus, essa mensagem da esperança, ela pode ser compartilhada, essa confiança que Paulo tinha da vida eterna com Cristo. A morte é uma passagem, nós continuaremos a viver em Cristo Jesus com a promessa de um corpo glorificado. Paulo diz, eu estou pronto para a morte, porque aquilo é uma passagem, é um episódio, não acaba ali, não acaba. Cristo prometeu a semelhança dele, aqueles que morreram Adão, ressuscitaram em Cristo, terão uma nova vida em Cristo Jesus também. E no verso 10, que é nosso último versículo,
Aqui fala do julgamento dos crentes, que os crentes terão. Ah, pastor, mas é um julgamento em relação à salvação? Não, não é sobre a sua salvação, mas da forma como nós vivemos neste mundo. Aqui é uma prestação de contas da forma como nós vivemos como cristãos. Como cristãos. As obras dos cristãos já são salvos, mas julgados pela forma como se comportaram como um cristão. Eu queria, igreja, dar uma reflexão final, um fechamento no verso 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Talvez alguém aqui nessa manhã esteja vivendo alguma angústia, algum medo. Esse medo, essa angústia, ela pode identificar o quanto nós estamos segurando muitas coisas aqui. Sim. Os nossos medos, as nossas angústias, estão demonstrando o quanto nós estamos nos segurando. E eu, quando olho para esse versículo 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, é inevitável que eu pense lá em Abacuque, lá no final do livro, ainda que a figueira não floresça, ainda que no fruto não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O convite bíblico nesta manhã é: viva pela fé em Cristo Jesus. Senhor, que os meus olhos estejam fixados, colocados, plantados em Cristo. Em Cristo. Se pessoas estão tirando a sua atenção, se coisas estão tirando a sua atenção, eu creio que é tempo, é oportunidade, assumir o compromisso de colocar os olhos naquele que foi à cruz por amor. Amém, igreja? Senhor, me dá bons olhos. Menos em coisas, em pessoas, mais em Cristo. Aí nós podemos cantar, talvez com mais realidade. Eu aguardo com prazer a chegada do meu Salvador. Eu aguardo. Se nós colocamos os olhos aqui, nós nos cansamos. Igreja, que tristeza viver sem Cristo, não é verdade? Que escuridão, que incerteza. Você que está aqui nessa manhã, já tem se apoiado em Cristo? Verdadeiramente? Verdadeiramente. Ou ainda está preso às coisas que os olhos gostam, que o corpo deseja? Isso é prisão, isso é ser escravo. Paulo fala: eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer por Cristo, porque eu vou experimentar a alegria plena, real, da presença dele com um corpo que nunca mais vai sofrer. Que o Senhor nos ajude a termos bons olhos, olhos espirituais. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, essa palavra fala ao meu coração e fala ao coração dos irmãos aqui. Perdoa-nos, ó Deus, por buscarmos prazeres próprios, satisfação própria, desejos terrenos, humanos e tantas vezes pecaminosos. Mas que o Senhor nos ajude a nos revestir de olhos espirituais. Colocar atenção naquilo que é correto, não somente no Senhor. Amando ao Senhor acima de todas as coisas, nos entregando a Ti. E, ó Deus, que a Tua igreja possa cantar: com prazer aguardo a chegada do meu Salvador. Com prazer. Livre desse corpo que geme, dessa natureza que sofre, para desfrutar da eternidade com o Senhor, com o corpo glorificado. Louvado seja a Deus, ao Senhor, pelo Deus das providências, Deus do milagre, Deus da restauração.
nós oramos, agradecidos, o louvando e pedindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.